Começa agora pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã, mais uma edição do programa Magnavita. E hoje, aqui nos nossos estúdios do Rio de Janeiro, nós temos o prazer de receber na TV Correio da Manhã Carlos Wizard. Trata de um empresário que o sobrenome já chega na frente, dispensando apresentações. Mas ele hoje é um empresário muito bem sucedido, além do Wizard, que foi o curso de inglês, a base da atividade econômica dele. Ele hoje tem diversas plataformas e tem diversas atividades em segmentos empresariais diferentes. E ele dá um presente ao Rio de Janeiro. Uma das joias que vai ser um dos ícones do turismo religioso na Barra da Tijuca é uma igreja da congregação Mormon, que o Wizard deu de presente para a cidade e deu de presente ao Brasil. Eles vão começar a falar para esse ponto focal, que é a inauguração desse templo, que é uma referência. Quem passa na Avenida das Américas, ali na altura do campo de golfe, surpreende não só com a rapidez que foi erguido, mas de encontrar um belo templo fazendo parte de um circuito do Rio de Janeiro de fé. Me fala dessa sua doação não só à instituição religiosa, mas também ao Rio de Janeiro. Estimado amigo e estimado companheiros e nossa audiência qualificada, eu gostaria de agradecer em primeiro lugar essa oportunidade que nós temos de falar a respeito desse templo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que essa semana está sendo dedicado, inaugurado, está sendo visitado. E se você me permite, Magnavita, eu gostaria de começar fazendo uma pequena correção, pequeno ajuste. Você fala que o Wizard está fazendo a entrega, está fazendo uma doação, está apresentando para a população carioca, a população do Rio de Janeiro, esse templo. Na verdade, esse templo, ele é doado por todos os membros da igreja. Eu sou apenas um simples, humilde membro que, junto com mais de 1,5 milhão de pessoas que pertencem à igreja, contribuímos para que ele pudesse ser edificado, construído e agora entregue para a população. Então, agradeço a sua referência, mas não posso trazer o mérito para a minha pessoa. Perfeito. Agora, vamos falar desse momento, do que representa para a igreja esse templo inaugurado aqui no Rio de Janeiro. Esse templo, conforme você mesmo citou, Magnavita, é uma referência, porque ele é citando as suas palavras, é uma pedra preciosa, é uma joia preciosa que está instalado na Barra, na Avenida das Américas, número 9005, e ele tem muito significado. E vou explicar por quê. O templo, para os membros da igreja, representam o ponto máximo de adoração. Nós temos mais de 2.000 pontos religiosos, capelas, igrejas, onde nós nos reunimos semanalmente. Nós levamos os filhos, as crianças, os jovens, os adultos. Tem atividades espirituais, recreativas, esportivas, cultura, dança. São uma série de atividades que nós desenvolvemos. Porém, o templo é reservado para ordenanças para união familiar. Ali nós realizamos o que nós chamamos de selamento da família, onde o marido e a mulher, eles se unem não somente para o tempo, mas para toda a eternidade. Os filhos também são unidos para o tempo e para a eternidade, porque nós acreditamos que a família é eterna. Mesmo depois dessa vida, nós continuamos tendo os relacionamentos marido e mulher, pais e filhos, e unimos também os nossos antepassados, toda a nossa ascendência. Tanto é que a Igreja de Jesus Cristo realiza um trabalho enorme para levantar e desenvolver e descobrir a genealogia e as árvores genealógicas das famílias. Então você que tem interesse de saber qual a sua origem, qual a origem dos seus antepassados, como que chegaram no Brasil, quais são as ligações que têm, sejam eles provenientes da Europa, da Ásia, da África, não importa, a igreja dispõe gratuitamente de registros a custo zero para acesso de qualquer pessoa que tenha interesse nessa área de genealogia. Essa questão da família, o culto aos antepassados, de onde eu vim, eu sou fruto, isso é algo que nos dias de hoje tem se perdido. Outro dia, eu vou aqui fazer uma confidência. Aliás, eu sou muito ligado a essa questão da origem da família,
Eu tenho trabalhos, inclusive, teatrais que resgatam a saga dos meus avós que vieram da Itália para o Brasil. Tive a honra de levar depois meus pais à cidade de Paula, na Calábria, para conhecer o berço dos meus bisavós. Enfim, a questão do exemplo que é repassado. Mas a família, e aí dentro dessa confidência eu estava conversando com meu sobrinho, que hoje está trabalhando comigo lá em Petrópolis, tocando a TVC, o Rodrigo Magnavita, e ele, quando passou uma temporada comigo, ficou fascinado ao descobrir a história dos avós, a história dos bisavós, a origem, ou seja, isso muda a pessoa. E me fala dessa questão do culto à família, da família como célula máter, que é da sociedade, mas sobretudo o culto desses laços familiares. Muitos dos problemas que nós vivemos hoje não é exatamente pelo fato da família estar esfacelada? Então aqui eu tenho que compartilhar com você e todos aqueles que estão sintonizados conosco, como que foi que eu, Carlos Wizard, um dia passei a seguir os ensinamentos da igreja. Eu morava em Curitiba, era um garotinho de 12 anos de idade. Meus pais, naquela época, já com 7 filhos pequenos, eles sentiam que o mundo estava tendo muita divergência de valores, de princípios. As pessoas estavam perdendo o senso entre o certo e o errado, o bem e o mal. E eles, na década ainda de 60, Magnavita, com 7 filhos pequenos, eles pensavam, nós temos que encontrar um caminho da fé para ensinar aos nossos filhos como terem uma vida diferenciada, uma vida mais digna, mais reta, mais justa. E a partir daquele momento, a cada domingo, meu pai tinha uma Kombi branca, ele colocava os 7 filhos na Kombi, minha mãe no banco do passageiro, meu pai dirigindo, né? E nós frequentávamos uma denominação religiosa diferente. E para nós crianças, falando aqui transparente para você, era um passeio de final de semana. Mas para os meus pais, era a busca mais importante que eles faziam, porque eles estavam exatamente com essa questão que você citou. De onde nós viemos? Por que nós estamos aqui? Qual é o propósito dessa vida? Para onde iremos depois da morte? E até que um dia eles visitaram pela primeira vez a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido, conforme você sabe, os Mormons. Minha mãe fala até hoje que ela nunca sentiu uma paz tão grande, ela nunca se sentiu tão bem, tão em paz e em casa e se encontrando como naquele primeiro encontro. E ali veio o segundo, o terceiro, o quarto, até que a família então passou a seguir a igreja, foi batizada e seguiu todas, digamos assim, as ordenanças da igreja. Mas o que mais chamou a atenção, respondendo a sua pergunta? Você tinha 12 anos naquela época. 12 anos. O que chamou mais atenção, respondendo especificamente a sua pergunta, Magnavita? O fundamento da igreja é o fortalecimento da família. E se há 50 anos atrás o meu pai e minha mãe já achavam que a família estava ameaçada, imagine hoje em dia a ameaça que nós enfrentamos, com todas essas questões sociais, com todas essas questões, sejam elas ideológicas, de qual natureza que for. Então, para você que está sintonizado conosco, e você que valoriza, você que reverencia a família, não somente a atual, mas a família que veio antes de você, e a família que você vai deixar, eu faço o convite. Venha conhecer os ensinamentos, os princípios, os valores que a igreja preconiza. E tudo está 100% baseado na Bíblia, princípios cristãos. Eu queria agora mergulhar um pouco quando você translada esses ensinamentos e esses conceitos para um sucesso empresarial. Você começa com o Wizard, que todo mundo, como eu falei, o sobrenome independe de apresentação, porque virou uma referência no ensino de uma língua estrangeira, né? Eu até brincava antes do programa que agora eu faço certo. Eu tenho um Correio da Manhã, que é um jornal em português do Brasil, que antes eu tinha um jornal de português nos Estados Unidos e tinha um jornal em inglês no Brasil, ou seja, era questão de trabalhar com língua estrangeira. Como é que surgiu o ensinamento do inglês? Tem alguma coisa a ver com a igreja? O fato da igreja ter matriz em Utah, está nos Estados Unidos? Você foi missionário? Como é que foi? Então, de certa forma, tem uma origem, sabe por quê? Quando eu era criança, Magnavita, eu tinha um sonho. O meu pai era motorista de caminhão. Então, meu sonho... E de Kombi também, né? E de Kombi. Então, eu pensava o seguinte, quando eu crescer, eu vou ser motorista de caminhão.
Acontece que com aquela idade de 12 anos de idade, eu conheci os jovens missionários. E esses jovens missionários norte-americanos colocaram um sonho na minha mente. Carlos, você é uma criança, mas você vai crescer e vai poder ir para Utah, onde fica a sede da igreja, e lá tem a Universidade Brigham Young. E você vai poder estudar na universidade. Falando sério, para mim aquilo era um sonho impossível. Como que eu podia pensar que da periferia de Curitiba eu ia poder estudar lá naquele centro acadêmico de excelência? Então, na hora certa, no momento certo, você perguntou se eu fiz missão. Sim, eu quando tinha 19 anos, passei 2 anos como voluntário em Portugal, lá em Lisboa, Coimbra, Porto, Vila Nova de Gaia. Em função do português, né? Quer dizer, certamente, em função da língua. E depois que eu retorno, então, dessa missão, eu me caso e daí eu vou estudar na universidade lá em Utah. Quando eu chego, o sonho vira verdade, né? O sonho, graças àqueles jovens missionários que me apoiaram, acreditaram em mim e ao mesmo tempo me deram incentivo, eu vou para lá. A Universidade Magnavita tem um centro de ensino de idiomas com mais de 50 línguas, que preparam os jovens missionários para ir para o Japão, para a China, Hong Kong, Taiwan, para a Europa. O Brasil também. O Brasil, vários países da América Latina. Eu era brasileiro e eu me candidatei para ser professor de português. Então, durante todo o tempo que eu fazia a minha qualificação e preparação acadêmica, eu trabalhei nesse centro de idiomas. Volto para o Brasil formado e, de repente, o que acontece? Eu estou trabalhando como executivo numa multinacional e um colega me disse: Carlos, será que você podia dar aulas para nós de inglês à noite na sua casa? E assim eu comecei na minha casa dando aulas para um aluno, 2 alunos, 3 alunos, uma turma, 2 turmas, 3 turmas. E o professor que ensinava, então parecido comigo, porque o professor que ensinava português nos Estados Unidos veio ensinar inglês no Brasil, né? Quer dizer, engraçado essa conexão, né? Então, voltando à tua pergunta original, será que a tua fé, a tua formação religiosa teve uma influência nos teus negócios? 100% teve. Porque eu fico pensando sempre em retrospectiva. Se o meu pai não tivesse buscado o caminho da fé, se eles não tivessem conhecido a igreja, nem os missionários, se os jovens não tivessem me incentivado a ir estudar lá, se eu nunca tivesse me formado nos Estados Unidos, o que seria? Talvez eu seria um motorista de caminhão. Mas tudo está escrito. Eu acho que essas coisas vira missão. Você que foi missionário, você sabe que esse predestino faz parte de um DNA superior que faz. Agora, você ensinando em casa, você cria um método e você acaba criando uma máquina espetacular do ensino no Brasil. Como é que foi esse desdobramento a partir desse ensino doméstico da sua residência? Então, naquele momento, eu agia, eu pensava e eu trabalhava como professor. Então, eu fiz algumas metas para mim. Eu quero ter alunos de manhã, de tarde e à noite, e eu quero ganhar um salário muito bom. Então, eu estipulei, Magnavita. Você sai da empresa? Deixo a empresa para ficar somente dando aulas. E eu fiz uma meta ousada naquela época. Eu queria ganhar R$10.000. E eu pensava, se eu ganhar R$10.000, eu vou ser o professor mais feliz do Brasil. e muito bem remunerado, porque, infelizmente, a desvalorização da questão do professor no Brasil é uma tragédia. Mas é uma realidade. É realidade. Aí você Bom, a partir daquele momento, eu pensei, mas será que eu vou fazer isso de forma isolada, sozinho? Ou será que eu tenho como multiplicar esse talento, esse método? E foi aí que eu pensei, então, na estratégia da franquia. Eu já tinha morado 5 anos nos Estados Unidos, 2 anos em Portugal. Nesses países, o modelo de franchise já era bem maduro. Eu desenhei um modelo. E tendo morado, assim, com a conexão com a igreja, você vê como tem aí uma conexão forte. Então, eu desenvolvi um modelo onde eu podia ter parceiros de negócio que iam usar a minha marca, o meu método, o meu sistema, a metodologia de ensino, e finalmente nós criamos um fundo cooperado de marketing. Então, quando você une todos esses elementos, você tem aí uma fórmula comprovada, testada, que pode ser facilmente utilizada por um terceiro. E quando é que você transcende da questão de ser um líder do mercado do ensino de idiomas para outras atividades? Como é que vê o clique? Bom, primeiro,
Nós temos que entender o seguinte: eu comecei da forma mais simples, mais modesta, amadora possível, que foi na minha casa. Eu visualizei uma rede de professores. Depois eu visualizei criar a maior rede de ensino de inglês desse Brasil. O que eu não imaginava naquela época, caro amigo, é que eventualmente eu começaria a comprar outras redes de ensino de idiomas. Por exemplo, eu comprei a rede Yazid, eu comprei a rede Skill de idiomas, eu comprei a rede Microlins, ou seja, foram uma série de aquisições e fusões que fizemos ao longo dos anos, que ao todo gerou 3.000 escolas, gerando 50.000 empregos nesse país e atendendo 1 milhão de alunos por ano, e não somente no Brasil, mas presente em 10 países. E diante desse cenário, e com essa capacidade de geração de caixa e ao mesmo tempo entrega de um produto, de um serviço de qualidade, eu nunca pensei que um dia os britânicos iam sair lá de Londres, vir para o Brasil com um checão querendo comprar esse negócio. E colocaram um checão de 2 bilhões de reais na mesa. E daí eu tive que pensar, será que aceito ou não aceito? Realizo ou não realizo esse negócio? Então esse momento me ensinou que o empresário às vezes tem que deixar a paixão, a emoção, o coração de lado e pensar pela razão. Então naquele momento reuni a esposa, os filhos, diretores, consultores, os acionistas e dissemos, vamos refletir. E depois de 5 minutos, pegamos o cheque. E aí? E a partir daí, porque com esse dinheiro em caixa, com essa liquidez, dava para ficar tranquilo e dar prosperidade para as próximas gerações. Mas você resolve empreender e você resolve multiplicar isso. Quais são as marcas hoje que você hoje controla? Então, de fato, aquele que tem o espírito empreendedor, ele é um sonhador. E eu descobri que todo sonhador... Eu brinco que quem tem espírito empreendedor, em determinado momento, é o maluco de plantão. Depois, se der certo, aí foi o visionário, né? Ele muda de guarda-chuva, deixa de ser o louco e passa a ser o visionário. Mas né? Tudo isso aí, uma combinação. Ele é meio louco, é meio maluco, é visionário, ele é sonhador. É sonhador. Mas depois também. Que ele realiza um sonho, ele descobre que tem sonhos ainda maiores para serem realizados. Mas você tinha realizado um grande sonho, que era ter estudado nos Estados Unidos. Sim, então... Para você era... Já era um sonho quase que impossível. Então, naquele momento que eu já tinha realizado esse grande sonho, e conforme você disse, com uma tremenda liquidez na mão, e com o espírito empreendedor, eu tenho filhos que se identificaram com o negócio da família, Charles Martins, Lincoln Martins. Então nós passamos a fazer outros investimentos, inclusive adquirimos, você citou Petrópolis, adquirimos a rede Mundo Verde, exatamente, cuja sede fica lá em Petrópolis. Exatamente. É uma rede voltada para produtos de saudabilidade, que geram bem-estar, e hoje é uma das maiores redes do Brasil nesse setor. Depois investimos também em trazer a rede Taco Bell para o Brasil e assumimos também a gestão da Pizza Hut, da KFC. Eu voltei ao ensino de idiomas com o Flávio Augusto, que começou o negócio dele também aqui no Rio de Janeiro, com o WhatsApp. E depois também investimos em escola de futebol com o jogador fenômeno Ronaldo. E também temos um investimento importante na área de fintech. Ou seja, temos uma plataforma Social Bank com mais de 1 milhão de contas que trabalhamos dentro dessa pegada Eu não quero nem perguntar em quantos 2 bilhões se multiplicaram, mas isso a gente deixa para os nossos economistas pensarem. Mas eu queria falar de uma coisa muito importante, que é geração de emprego. Ok. Porque quando você aplica o capital, não no mercado de capital, e aplica em negócios, você está gerando empregos, você está solidificando famílias que passam a depender. Quantas famílias, com quantos funcionários hoje dependem das suas empresas? Então, ou quantos hoje, empregos diretos você gera? Então, empregos diretos, nós estamos responsáveis por 20 mil empregos. 20 mil? Então, se você pegar e multiplicar uma família aí por 4 pessoas, você está pensando 80 mil pessoas são diretamente beneficiadas
por esse sistema. Quando você recebeu o checão de dos 2 bilhões, você deu o quanto para aquele amigo seu que pediu para você dar a primeira aula? Porque isso aí é o gênese do processo, né? Então, se eu tivesse naquela época um celular, eu teria tirado uma fotinho daquele momento para eternizar a imagem daquele meu primeiro aluno. Que foi o que plantou, né? Foi o profeta da história. Foi o grande, digamos assim, idealizador. Agora, o que leva um empresário bem-sucedido a dar e ter uma responsabilidade social? Nós estávamos aqui falando de um engajamento que você teve, que você fez uma imersão numa coisa muito parecida com o que nós estamos vivendo agora, na questão da guerra da Ucrânia, que foi a questão da Venezuela, quando você teve milhares de almas aí sendo arrancada do seu ambiente, da sua realidade e buscando o desconhecido, né? E você faz uma imersão no extremo norte do Brasil e faz um trabalho social. O que leva um empresário bem-sucedido a ter essa responsabilidade social? Magnavita, recentemente eu fiz uma publicação, uma postagem nas redes sociais, dizendo que todo empreendedor passa por 4 fases. A primeira fase é da sobrevivência. Quando ele vence essa fase, ele passa para a fase do conforto. Quando ele vence essa fase do conforto, ele transforma a atividade dele numa missão, que está beneficiando os colaboradores, está beneficiando os clientes, os fornecedores, é toda uma comunidade. E a fase mais elevada, mais nobre, é quando ele então transforma tudo aquilo num grande legado, que eu acho que é a fase que você hoje como empresário está, é a fase que eu estou e muitos que já passaram por essas outras fases estão vivendo. Então, diante dessa situação, você tem recursos de sobra para você, para os teus filhos, para os teus netos, e você tem a liberdade de se dedicar para causas sociais. Então foi isso que aconteceu comigo e minha esposa, Vânia Martins, quando nós deixamos nossas empresas, os nossos negócios, nossas atividades comerciais lá em São Paulo, e nós passamos quase que 2 anos no extremo norte do Brasil, em Roraima, divisa com a Venezuela, acolhendo os refugiados venezuelanos. E nós ficamos lá nessa missão humanitária. Não tinha nenhum interesse pessoal, comercial, político, social, era tão somente uma doação do nosso tempo, dos nossos recursos, voltado para resgatar aqueles que estavam num estado de extrema vulnerabilidade. Inclusive, eu trouxe aqui um presente para você. É um livro que eu escrevi durante esse período, que relata toda essa saga que nós passamos, de resgate, de acolhimento. E o mais importante era, nós não simplesmente dávamos o alimento, nós não simplesmente dávamos condição de sobrevivência, mas nós fizemos parcerias com empresas no sul, no sudeste, no centro-oeste do país, para geração de empregos. E graças às companhias aéreas, Latam, a Gol e especialmente a Azul, que você conhece muito bem o fundador David Neeleman, as companhias aéreas transportaram gratuitamente esses refugiados até a sua cidade de destino. Então foi um trabalho em conjunto. Empresas oferecendo emprego, a Azul oferecendo ou seja, o transporte. O cara sai de um processo de incerteza para um processo de dignidade. E isso faz uma diferença porque, na verdade, o que o ser humano quer é a oportunidade de ser útil, de produzir, de ganhar com honradez o seu próprio salário. Quando você oferece isso, você resgata a dignidade do ser humano. É extraordinário isso. Exatamente, que é um trabalho de autossuficiência, não é de assistencialismo. A pessoa quer caminhar com as suas próprias pernas. E ocorre muito isso com a questão do próprio Haiti também. Sim. Que a gente sente o quanto o Brasil tem ganho, principalmente o setor do turismo, até pelo fato de falar em vários idiomas, multilíngua, né? Você vê as cadeias francesas de hotelaria, todas empregando os haitianos. Quer dizer, o que a pessoa deseja é isso. Agora eu queria entrar na questão de um momento seu que se resolve e você aceita colaborar com o presidente Jair Bolsonaro. E você resolve ter uma experiência de retribuição a tudo que o Brasil tem, trabalhando pelo Brasil. O povo não compreendeu muito isso, não. Alguns segmentos da política não compreenderam. Como é que um empresário bilionário, com toda essa rede, resolve agora abraçar o serviço público? Um pouco parecido até com o preconceito que sofreu também o Salim Matar, também um vitorioso empresário da Localiza,
fundador da Localiza, que resolve também contribuir com o presidente. Toda a base dessa minha entrega, dessa minha doação, tem como fundamento aquela missão humanitária feita lá em Roraima. Por que eu digo isso? Quando eu estava lá com Vânia, quem estava comandando toda a operação acolhida era o general Eduardo Pazuello. A partir do momento em que ele é nomeado como ministro da Saúde, ele liga para mim em Campinas: Carlos, você foi voluntário em Roraima, estou precisando de um voluntário para nos auxiliar no combate da Covid-19. Eu disse: qual que é a missão, Pazuello? Ele disse: a missão é salvar vidas. Eu disse: se eu salvar vidas, conta comigo. Então, a partir daquele momento, eu fico à disposição do Ministério da Saúde, mas não com uma função, não com um vínculo, com uma ligação com o governo ou com o próprio Ministério, mas apenas com um colaborador externo. Como um voluntário. Voluntário, porque nos Estados Unidos é absolutamente respeitado essa atitude. Mas, conforme você mesmo disse, lamentavelmente, essa entrega, essa doação, esse voluntariado que eu me propus, foi super mal interpretado e fui agredido, fui atacado, quando a única intenção era salvamento de vidas. Uma pessoa que tem a fé que você tem, que tem a história que você tem, isso aí é combustível apenas para seguir em frente, né? Não é para se abater com isso, né? Certamente, eu já passei por muitos momentos de dificuldades, de desafios, então eu não fiquei abalado. Eu só lamento de não poder ter tido a liberdade de ter contribuído mais. E no caso, eu queria que você falasse, voltar à questão dessa experiência sua com os venezuelanos. Você e Vânia aprenderam muito, porque uma experiência como essa, a gente pensa que está ajudando, mas a gente acaba sendo muito ajudado e acaba tendo uma leitura que muda até um ponto de vista nosso com relação à vida, o que eu estou fazendo aqui, a minha responsabilidade. Qual foi o grande aprendizado de vocês, do casal, né, nessa imersão? Então você tocou no ponto mais sensível, que eu acho que resume toda aquela missão que nós passamos por 20 meses. Posso dizer para você, Magnavita, que nós voltamos de lá, nós não estávamos mais preocupados com a roupa que nós vestimos, com a marca da gravata, com a marca do relógio, a marca da bolsa, se o sapato era italiano, se era de qual procedência, porque aqui fora, na sociedade, é isso que o mundo valoriza. E quando nós estávamos lá, nós estávamos preocupados com a alma da pessoa, com a dignidade da pessoa, com o resgate da sua condição de autossuficiência. Nós estávamos preocupados de saber se ele estava em condição de recomeçar a vida de uma forma digna, de uma forma justa, de uma forma independente. Ou seja, foi uma doação que nós conseguimos, por um instante, nos colocar na situação dele, que estava ali praticamente, às vezes apenas com a roupa do corpo, um bebezinho no colo, esperando que alguém lhe desse uma chance de recomeço. Isso não tem dinheiro no mundo que pague uma experiência como essa, né? Isso eu me lembro um muito, crescimento pessoal, profissional muito grande, né? Pessoal muito grande, né? Eu me lembro muito de uma passagem da Bíblia, que se encontra no capítulo 25 de Mateus, onde Jesus Cristo diz o seguinte: eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, eu estava enfermo e foste me ver, eu estava aprisionado e foste no cárcere, eu estava estrangeiro e me acolheste. E os discípulos disseram: mas Senhor, quando que nós te vimos? Com fome, com sede, nu, estrangeiro, aprisionado. E daí o Senhor Jesus Cristo responde o seguinte: quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Exatamente. Então o trabalho não foi para nossa glória, para nossa honra, mas foi para a glória e honra do Senhor. Agora, quando você fala em pandemia, eu até escrevi um artigo fazendo uma reflexão sobre isso, porque você tem um mundo que passa por um processo de pandemia que foi um case planetário. O planeta literalmente para. Eu até brinquei, algo parecido é como se tivesse descido uma nave de um ET na Torre Eiffel ou na Casa Branca, o que seria parecido com o momento que nós vivemos, de parar o mundo, que foi a questão da pandemia. Hoje a gente já pode fazer uma entrevista sem usar máscara. Parece que mudou e houve aquela questão da reclusão, do lockdown. Como é que você concebe
a humanidade passar por isso e não saindo ainda disso, porque a pandemia ainda está aí, o coronavírus está aí, e estourar uma guerra na Ucrânia e fazer que milhares de pessoas, milhões de pessoas comecem a passar pelo que os venezuelanos passaram, dessa díspora que é feita com a Ucrânia. Como é que a humanidade não aprende nada com um processo de pandemia que nós vivemos? Como é que você analisa isso? Então, uma das partes tristes que a gente estuda através da própria Bíblia é que aqueles ensinamentos que Deus deu para o povo lá no início da humanidade, quando se começa a ler lá em Gênesis, em Êxodos, lá no princípio da história do mundo, e daí você vê que a tecnologia avançou, a medicina avançou, a ciência avançou, mas a alma do ser humano parece que continua pequena. Nós, diante de tamanho progresso externo, ainda precisamos crescer na alma, crescer no espírito. E essa missão que a igreja faz e que os missionários levam, e que os templos que são construídos, de resgate da família, talvez seja para fazer essa conexão com o divino. E daí sim a pessoa vai ter mais consciência, vai saber que existe uma missão para ser cumprida, um propósito, um amor ao próximo em vez de atacar o próximo, e vai trazer muito mais harmonia nas relações, em vez de vaidade, de ciúmes, de invejas e de toda essa questão que está muito ligada ao ser humano natural. O que está ocorrendo agora na Ucrânia é lamentável, né? Lamentável, impensável, totalmente irracional, não tem uma única justificativa. Eu queria voltar agora a essa relação sua com relação à missão. Vamos falar do Messias. Do Messias que está em Brasília lá no... Porque a gente sente que a questão do vil metal, da conquista, o presidente Bolsonaro ele tem quebrado paradigmas e vai chegar agora num processo de reeleição. Eu acabei de dar a manchete naquela confirmação do general Braga Neto se descompatibilizando para ficar disponível para ser o vice-presidente do governo e falando quanto ganha com essa questão moral de ter uma pessoa com a bagagem do Braga Neto na chapa presidencial. Você que teve chance de conhecer o presidente, qual é a leitura que você faz do Jair Messias Bolsonaro? Primeiro, eu acho que nós tivemos a oportunidade de ter um homem que não estava pensando em si mesmo, ele estava pensando no Brasil, ele estava pensando na nação, ele estava pensando na coletividade. Segundo, é um homem que ele não está pensando se ele vai pôr dinheiro no bolso, seja no bolso dele, no bolso da família, no bolso das contas no exterior. Esse daí não é interesse dele. Terceiro, é um homem de princípios e valores. Eu nunca vi na história do Brasil um presidente da República que falou tanto em família, em defender a liberdade religiosa, em defender os princípios cristãos como nós temos o presidente atual. Quarto lugar, ele é um homem extremamente trabalhador. Para quem acompanha e já acompanhou a agenda dele, é normal, e você sabe disso, ele passar da meia-noite em audiências. Meia-noite, meia-noite e 30, 1h30. Às vezes ele lê o Correio da Manhã, ele costumava ler o Correio da Manhã às 5 horas da manhã, agora está começando a ler o Correio da Manhã às 4, e já tem dias que tem lido o Correio da Manhã às 3h30 da manhã. Então você é testemunha disso. E por último, é uma pessoa que ele tem uma identidade natural, espontânea com o povo brasileiro. Então quando você une todos esses fatores, você só tem que agradecer que nós temos hoje um representante, um chefe de Estado maior, que tem essa condição, esse perfil, essa característica, e nós, como povo brasileiro, temos mais que defender esses mesmos valores, porque o que nós não podemos é transformar o Brasil numa Venezuela. E você conhece bem a realidade venezuelana. Se tem alguém que pode falar sobre isso, é você. E com relação à questão eleitoral, porque você que tem origem no Paraná, aliás, eu tive o orgulho de trabalhar muitos anos na rede CNT, que era uma rede nacional a partir de Curitiba, da família Martinez, o saudoso Zé Carlos Martinez, um grande amigo meu, Flávio Martinez, o seu Oscar, que era o patriarca da família, que era uma pessoa, o Oscarzinho, enfim, são pessoas que eu tenho assim, um carinho muito grande, foram muito importantes na minha trajetória profissional.
Você nunca pensou em ter um cargo eletivo? Nunca foi... Porque convite não falta, mas como é que você tem resistido a essa mosca azul? Porque lá em Santa Catarina nós vamos ter o Luciano Hang, que está aí liderando as pesquisas, né? Eu vou responder a sua provocação com uma historinha folclórica, mas que eu vivenciei também. Certa vez um jovem falou para mim o seguinte: Carlos, um americano, Carlos, eu tenho 3 metas para o meu futuro. Um jovem. Pois não, filho, pode dizer quais são as tuas metas. Primeiro, eu quero ser o homem mais rico do planeta. Eu disse, parabéns. O americano é visionário, ele pensa globalmente, né? Tudo bem. Qual que é a segunda meta, filho? Eu quero ser o presidente dos Estados Unidos. Eu disse, parabéns, você pensa alto, cara. Qual que é a terceira? Eu quero ser o Papa. Eu disse, filho, você vai me desculpar, mas ou você vai trabalhar para ser o homem mais rico, ou você vai ser trabalhar para ser o presidente, ou vai ser o Papa. Agora, você querer dar 3 tiros tão diferentes, você não vai conseguir. Conclusão da história, até hoje ele está desempregado. Agora, Carlos, eu queria mergulhar um pouco na questão do lucro, da questão da produtividade. Eu falei que o grande lucro é a questão da geração de família, do empreendedor. Você faz aquela escala sua, que eu concordo plenamente com esses ciclos na visão empresarial. Mas você não acha que o Brasil, uma das coisas que eu aprendi na minha vivência nos Estados Unidos, foi respeitar o sucesso alheio, ou seja, aplaudir quem acerta, aplaudir quem faz sucesso, aplaudir quem tem lucro. O Brasil, por conta de uma moral cristã, católica, romana, o lucro vira uma coisa meio pecaminosa. Quem ganha quer esconder que está ganhando, quem faz sucesso quer esconder e tem medo de uma coisa chamada inveja. Você acha que enquanto o Brasil tivesse sentimentos com relação a quem gera emprego, quem desafia, porque ser empresário é arriscar, é apostar, senão todo mundo estava lucrando. Você acha que enquanto a gente não incorporar esse respeito ao lucro, ao gerador de emprego, ao empreendedor, e não ver essa figura do empreendedor como se fosse o vilão da história, nós não vamos virar uma nação de primeiríssimo mundo? Então, lamentavelmente, no Brasil, existe ainda a cultura de que a riqueza, que a abundância, que a prosperidade é fruto de corrupção, é fruto de negócios escusos, é fruto de coisas ilícitas. Existe essa cultura no povo. Então eu queria dizer para você e para todos que estão sintonizados conosco, existe a riqueza ilícita? Existe, mas também existe a riqueza lícita. Então a pessoa não pode ser discriminada quando cria um grande patrimônio, quando cria um conglomerado que gera empregos e bem-estar e beneficia milhares e milhares de pessoas, que faz a distribuição de renda. Exatamente. A distribuição de renda, e se o cara for uma pessoa inteligente, quanto mais remunerado for o seu empresário, o seu funcionário, tem até uma passagem que o Walter Clark, que era o diretor número 1 da Globo, é chamado porque a área comercial estava ganhando muito, e a área comercial estava chegando para trabalhar com BMW na Globo, com Mercedes, tudo isso, e aí no final da história quem estava arguindo ele disse, tá, e o jatinho que o senhor tem? Quer dizer, que todo mundo estava de BMW, mas estava criando condições para que a pessoa tenha um hangar, mas esse respeito, você acha que isso... como mudar esse conceito? Então, primeiro, que ele é cultural. Segundo, lamentavelmente, algumas pessoas, não sei por tradições religiosas, associam a riqueza com a maldade. Eu já vi gente dizer, Carlos, mas está escrito na Bíblia que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E eu digo, está certo a Bíblia. A Bíblia está certa. Porque aquele indivíduo que só pensa em dinheiro, não pensa nas pessoas, não pensa na comunidade, não pensa em Deus, não pensa na coletividade, só quer saber de dinheiro, 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 aí é a raiz de todo mal. Mas Deus, na Bíblia, nunca condenou a riqueza. Tanto é que tem uma das parábolas mais lindas, que na minha opinião, se encontra também em Mateus, Novo Testamento, que é a parábola dos talentos. Conta que um senhor das terras ia se ausentar por um tempo, chamou 3 servos. Para um ele deu 1 talento, para outro deu 2 e para outro deu 5. Passado um tempo ele voltou para fazer uma prestação de contas. Aquele que tinha ganhado 5, ele trabalhou, se esforçou e disse, Senhor,
me deste 5, trabalhei, granjei, multipliquei, aqui tem 10. E o Senhor falou para ele: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O que recebera 2, magnavita, disse a mesma resposta: me empenhei, trabalhei, me esforcei, do 2 fiz 4. E ele recebeu a mesma resposta do mestre. E aquele que recebeu 1, magnavita, ele disse: Senhor, eu fiquei com medo, fiz um buraco bem fundo na terra, enterrei o talento, mas aqui tens o que é teu, estou te devolvendo. Daí o Senhor disse para ele o seguinte: servo mau, negligente e infiel, sabia que eu vim aqui fazer a prestação de conta e você não fez nada, você enterrou o meu talento. No mínimo, veja só que é bíblico, hein? No mínimo que você devia ter feito é dado aquele unzinho para os banqueiros, porque eles iam multiplicar e iam ganhar os juros, mas nem isso você não fez. Bíblico. Agora a frase mais dura dessa passagem: tirai daquele que tem 1 e dai para aquele que tem 10, porque aquele que tem 10 terá ainda mais, e aquele que nada fez, até o pouco que tem, ser-lhe-á tirado. Excelente. Infelizmente, nosso tempo está chegando na reta final da entrevista. Prazer enorme estar conversando. Uma das conversas prazerosas que eu estou tendo oportunidade de compartilhar aqui com nossos telespectadores. E eu gostaria de falar de legado. Como é que é o Carlos Wizard Martins pai? Como é que funciona? Porque o filho e o irmão, que tinham 6 irmãos do pai caminhoneiro, você já contou. Agora, como é que é o Carlos Wizard? Então, eu tenho a satisfação de ter 6 filhos e 19 netinhos. E o meu filho mais velho, Charles Martins, nesse ano, ele está se desligando da empresa, dos negócios, todas as suas atividades econômicas. Qual a idade dele? Está com 42 anos. Ele juntamente... Você está com 62, né? Exatamente. Uhum. Ele juntamente com a esposa, mais 4 filhos, eles vão ficar por 3 anos fazendo serviço comunitário no interior da Bahia. Trabalho voluntário, sem nenhuma remuneração. Da mesma forma que os pais fizeram um trabalho lá no norte do país, ele vai fazer no estado da Bahia. O meu outro filho, ele também tem uma atividade voluntária muito forte que ele exerce. As minhas filhas, uma mora no Brasil, outra no exterior. Meus filhos mais novos ainda estão em fase de formação na faculdade. Mas o mais importante, nesse finalmente que nós estamos aqui, eu queria fazer um presente para você que está sintonizado conosco. Eu leio todas as noites, magnavita, a Bíblia com a minha esposa. É um hábito que nós temos já por muitos anos. Mas desde o início do casamento, você conheceu ela na igreja? Eu conheci ela na igreja. Então, ela já tinha os princípios, eu também... Curitibana também? Ponta Grossense. Ponta Grossense. Então, nós lemos a Bíblia à noite. Pela parte da manhã, nós lemos o livro de Mórmon, que nós aceitamos como um livro de escritura. Então, você que está sintonizado conosco, eu gostaria de fazer um presente para você. Tudo que você precisa fazer é entrar lá no site www.carloswizard.com/presente e eu vou mandar um livro de Mórmon na sua casa via Sedex, onde você estiver no Brasil ou no exterior. Ou então, se quiser mais fácil, entra aqui nas redes sociais, Carlos Wizard, lá tem um link, você pode pôr teu nominho, teu endereço, eu vou receber essa informação e mando o livro de presente. E você que está aqui no Rio de Janeiro é convidado para visitar o templo, que vai estar aberto para visitação geral do público entre o dia 26, sábado agora, e até o dia 30 de abril. Então, desculpe, 30 de março. 30 de março. Eu queria agora também perguntar você como avô, né? Porque você como pai, você já disse. Como é que é ser avô? Quer dizer, sentir no colo já uma geração que pulou a você. Como é dentro dessa leitura sua, dessa hierarquia familiar? Como é que é você e sua esposa como avós? Então, eu considero que ser avô, magnavita, é você ser pai a segunda vez, mas tendo aprendido as lições. Porque quando a gente é pai pela primeira vez, a gente não tem nenhum manual de instrução. E às vezes a gente acerta e às vezes a gente erra. Então, quando tem os netos, nós já acertamos muito, erramos muito, e então nós temos melhores condições de ajudar, apoiar, encaminhar aqueles netinhos. E agora, para matar a curiosidade do repórter, nós temos ainda mais 5 minutos,
eu queria mergulhar um pouco na sua origem familiar. Você fala muito dessa questão da origem. Até onde sua árvore genealógica já chegou? Ótima pergunta. Então, do meu lado paterno, Martins, somos descendentes de portugueses. Do meu lado materno, somos descendentes como você, italiano, família Sforza. Então, graças a esse apoio do estudo da genealogia, pesquisa familiar e a pesquisa dos documentos, as pesquisas dos nossos antecedentes, nós já chegamos ao ano de 1500. De 1500. Com ligações, com parentescos, com documentos, com datas. E esse é um trabalho maravilhoso, porque você que está sintonizado conosco, todo esse trabalho você pode fazer através do site, que vai aparecer aqui no nosso sim, sim. É www.familysearch.org. Vou repetir, hein? familysearch.org. Você coloca lá o seu nome, coloca sua data de nascimento, seu pai, sua mãe, e de repente o computador começa a abrir, e você vai descobrindo informações que você nem sabia que existiam. Eu queria agradecer muito, infelizmente nosso tempo chegou ao final, mas a pergunta é de Petrópolis. Você fala do Mundo Verde, tem Petrópolis. Petrópolis sofre a primeira tragédia, sobre a segunda. O que você tem feito, como é que você tem visto a questão de Petrópolis? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias tem um braço chamado Mãos que Ajudam. Mãos que Ajudam, ou seja, é um braço humanitário. E quando acontece um acidente natural, como aconteceu uma catástrofe lá em Petrópolis, a igreja é uma das primeiras a chegar com donativos, com não somente alimentos, mas roupas e também itens de assistência médica, porque a pessoa ali está num estado de vulnerabilidade. E não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo, e trabalhamos localmente no município, em nível estadual, em nível federal. Arrecadando nacionalmente, né? Até no exterior, né? Temos fundos que vêm do Brasil, temos fundos que vêm do exterior. A primeira-dama Michele Bolsonaro tem o Pátria Voluntária, que você conhece muito bem. Nós somos um dos apoiadores, colaboradores, incentivadores do programa. Ou seja, trabalhamos a família, trabalhamos o lado social, trabalhamos o empreendedorismo, trabalhamos a questão de desenvolvimento da dignidade. É um trabalho completo que a igreja realiza. Você tem feito muitas palestras sobre o lado de empreender, plantando as sementinhas. E numa dessas você cita um grande amigo nosso, que foi o comandante Rolim, que deu o exemplo do que você estava embarcando. Você sai, você tem que fazer uma viagem, faz a conexão em São Paulo, e 6 horas da manhã estava lá o comandante Rolim, no frio, apertando a mão de todo mundo. Esse exemplo inspira, né? Então, certamente, para você que deseja empreender, você tem que perguntar o seguinte: qual é a solução que eu trago para o meu cliente? Qual é a dor que eu resolvo? Qual é a demanda que eu estou atendendo? E depois as pessoas me perguntam: qual é o segredo do sucesso? E sabe qual que é a resposta? Servir, servir, servir. Magnavita acaba de citar o exemplo do comandante Rolim. Ele, já proprietário de uma frota gigante, naquela época de aviões desse país, numa segunda-feira chuvosa, precisava estar lá em Congonhas, às 6 da manhã, cumprimentando os passageiros. Claro que ele não precisava, mas ele fazia isso pela paixão que ele tinha. É um componente de paixão importante, né? Está apaixonado pelo que faz. Se não tiver alma, se não tiver paixão, não vai muito longe. Como Carlos Wieser Martins quer ser lembrado daqui a 100 anos, daqui a 50 anos, qual é a sua perspectiva de legado? Como é que você quer... Eu quero ser lembrado... Os seus tataranetos, como é que eles vão enxergar o tataravô? Eu quero ser lembrado com uma pessoa que multiplicava os talentos, multiplicava as oportunidades na vida das pessoas. Um bom cidadão, um bom brasileiro, um bom pai, um bom avô, um bom filho. Acima de tudo, eu repito as palavras do meu pai. O meu pai... Qual é o nome dele? Antônio Martins. Meu pai... ouvi ele falar essa frase inúmeras vezes. Ele é o grande patriarca dessa matriz toda que você tem, Ele não? é o grande patriarca. Ele conduziu bem a vida de vocês, né? No mês passado completou 88 anos de idade. Está vivo? Está vivo. Vivo. Que maravilha. Eu espero que ele assista a nossa entrevista. Vai assistir e eu ouvi ele a sua repetir. Mãe? Com 84, está viva também. Que graça. Meu pai repetiu essa frase muitas vezes, Magnavita. Graças ao Evangelho de Jesus Cristo, eu me tornei um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um melhor trabalhador para esse país, um melhor cidadão,
um melhor filho de Deus. Eu acredito muito nisso. Meu pai tem 96, está vivo, lúcido, escutando com dificuldade, mas está vivo e lúcido, mas bota o aparelho. Ele economiza, ele para não gastar as duas baterias, ele liga um e depois liga o outro para poder economizar. Minha mãe também esconde a idade, mas está nessa faixa também, 80 e poucos anos, ela não disse a idade, mas é uma graça a gente saber saber de onde a gente veio, para onde a gente vai e ter esse legado. O Wizard, foi um prazer enorme. Parabéns pela história que você constrói, pelo exemplo que você compartilha, mas sobretudo parabéns pelos pais. Como está ali aquela manchete que eu dei do Fux, falando do Mendel, falando da mãe. Eu acho que às vezes uma atitude de um pai e de uma mãe acaba mudando a vida de milhares, de milhões de pessoas, gerações, como eles fizeram indo para a igreja. E como eles fizeram, possibilitando que você ganhasse o mundo. Parabéns, foi um orgulho entrevistá-lo hoje aqui. Eu que agradeço e, mais uma vez, renovo o convite para estarmos juntos oportunamente. Com certeza. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um programa Magnavita pela sua TVC, a TV do Correio da Manhã.